E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo nós vamos finalmente concluir aquela série de mineração de criptomoedas, especificamente mineração de Ether, que nós começamos no início do ano e ficamos devendo o episódio 4, mas agora, e vamos explicar inclusive os motivos, ele será realizado e vamos mostrar para você o quanto ganhamos na mineração de criptomoedas e qual o cenário que a gente deve ter aqui para frente, pensando por exemplo no The Merge para o Ethereum, que está chegando a mudança de Proof of Work para Proof of Stake. Primeiramente, a gente tem que lembrar desses vídeos de mineração, nós já tivemos 3 vídeos, eles começaram em dezembro do ano passado, já bem próximo do final do ano, e o último vídeo, o terceiro da série, este aqui será o quarto, ele foi liberado no dia 7 de fevereiro. O que a gente fez nesses 3 vídeos foi mostrar o material que seria comprado, um pouco da montagem e depois o início da mineração. E nós prometemos que após um mês de mineração, nós voltaríamos com os resultados. Se passaram 5 meses, né? 6 meses no final das contas, e estamos aqui. E o que aconteceu é que nós tivemos uma mudança de sede no Grupo Primo, isso acabou atrapalhando um pouco a mineração e também fazendo uma crítica própria. O rig de mineração inicialmente seria meu, depois ele passou para a empresa. E quando passou para a empresa ficou um negócio meio empresa pública. Toda a sociedade é dona, mas ninguém toma muito conta. Então ele ficou meio largado, demorou para ligar. E aí, começando a minerar, também tivemos alguns problemas específicos por conta da mudança recente de sede. E agora, tem um tempo já que a mineração engrenou, sobretudo depois que a gente nomeou um pai para a criança que está aqui do meu lado, que é o Andrew Smith. Prazer. Ele é Tech Manager, é assim que eu falo? Perfeito. Tech Manager da Finclass e é o responsável pelas iniciativas cripto aqui dentro do Grupo Primo. Então os NFTs da coleção CryptoSource, por exemplo, a criação basicamente, a mão na massa veio do Andy e de mais alguns integrantes do time dele. Bom, Andy, bem-vindo aqui ao canal Você Mais Rico, é a primeira vez aqui, né? Primeira vez, um pouco nervoso, do lado de um astro, sabe como é, né? Não, que isso, cara. Vamos promover o Andy depois, né? Por esse incrível bom gosto que ele tem na hora de falar aqui comigo. E antes de entrar numa planilha que a gente mostrou aí os dados da mineração, tem coisas interessantes que aconteceram desde que a gente começou a minerar Ether. Uma das coisas que eu disse nos vídeos lá de trás é que na pior hipótese a gente poderia pegar os rigs, desmontar e vender as várias placas de vídeo que a gente tinha comprado até com ágio. Só que o que aconteceu é que as placas de vídeo caíram bastante de preço, sobretudo depois que a China proibiu a mineração, então você teve muita gente se livrando de placas de vídeo, muita oferta para uma demanda que estava mais ou menos igual ou até caiu por conta da queda do preço das cripto, e as placas agora estão com queda de até 45%. Então esse cenário já mudou. E o outro ponto é que quem for ver os vídeos vai notar que o Ether, que é a moeda que a gente ia minerar, estava num preço muito mais alto em comparação com o preço atual. Hoje, no momento do vídeo, está em uns 7.800. Qual era o preço naquela época, você lembra? Nossa, cerca de 25 mil em dezembro. Pois é, de 25 mil para 7.800, então vocês podem imaginar que o payback, aquele tempo que nós esperávamos para ter o retorno do dinheiro gasto nas placas, ele aumentou bastante, mas os dados, eles serão mostrados aqui. Eu acho que o mais interessante é primeiro revisar o quanto que a gente gastou para montar cada rig. Você tem os dados aí, Andy? Considerando os descontos, né? A gente gastou cerca de 91 mil para montar o rig mais forte, de 3080, e gastamos cerca de 30 mil para montar o rig mais fraco, de 1660. Todas as peças estão aqui descritas, não precisamos comprar peças adicionais, não tem nenhum custo extra aqui. Não deu problema em nenhuma peça que a gente teve que trocar ao longo do processo? Não, tivemos que fazer algumas correções, ajustes, mas nenhum problema. Bom, e quanto a esses rigs, teve um que foi mais caro, como vocês estão vendo aí, saiu por um custo de 90 mil. 91 mil considerando aquele desconto que a gente ganhou no vídeo anterior. Eu ainda fiz um publi da loja. E teve um outro que foi mais barato, saiu em torno de 30. Logicamente, o de 90 mil deveria produzir muito mais do que o de 30. Essa premissa se confirmou? Se confirmou. A gente já tem aqui nas planilhas de resultado, né? Apresentando um pouquinho sobre a planilha, ela já tá toda dinâmica, então aqui a gente consegue brincar no preço do Ether, até para fazer simulações de como seria lá atrás, quais foram as nossas ideias iniciais. O preço da energia também variou, a gente teve mudanças da bandeira verde para bandeira vermelha, então a gente colocou uma média do preço da energia. Então tudo deu errado, né? O preço do Ether tava caro, a placa tava cara. A placa caiu de preço, era mais barata agora. A gente começou a minerar, o preço do Ether também caiu e a energia aumentou de preço. Perfeito. Perfeito entre aspas, né? Legal, Nosso timing foi perfeito. Temos também dados teóricos de mineração dessas placas. Eu vou explicar um pouquinho por que a gente não atingiu esses dados teóricos, é meio que um trade-off. A gente aumentou a vida útil das nossas placas, mas diminuiu o hash rate no momento. Vamos começar aqui sobre os 53 dias, que foi quando conseguimos colocar a operação no ar. Tivemos uma eficiência geral de 63%. Por que 63% só? Teve um problema desses 53 dias. O que aconteceu? Quando a gente mudou de dono de você pro grupo, a gente teve que reinstalar as placas, a configuração, né? Então meio que a gente resetou o sistema para
começar do zero, bonitinho. E nisso, faltaram alarmes. O que acontece muito aqui no Alphaville? A energia cai no final de semana e desliga as rigs. Como não tinha um alarme, toda hora a gente tinha que ir lá, verificar. E às vezes, tipo, de um dia pro outro caía, não chegava alarme, a gente só ligava no dia seguinte. Prejudicou essa mineração nos primeiros dias. Ela ficou instável nos primeiros dias por Ficou conta bem disso. instável. Agora já tá corrigido, mais um aprendizado, né? Acho que é bem legal a gente compartilhar os aprendizados que a gente teve aqui, até pra galera não cometer os mesmos erros. Essa eficiência dos 53 dias, né, tende a normalizar, a gente tem a produção atual aqui, já com os dados com rig estabilizado, com as configurações corretas aplicadas, eu vou comentar um pouquinho sobre isso. A 3080, esse é o rendimento mensal, né? A 3080 Ti, que é a nossa placa mais cara, nosso rig mais caro de R$90 mil, está minerando cerca de 0,22 Ethers por mês. Tem 6 placas dessa no rig mais caro e tem 6 placas a 1660 no rig mais barato. Perfeito. Já a 1660 tá 0,063. Então, por mais que o custo da 3080 seja 3 vezes maior, a eficiência tá maior do que o custo sobre a outra. Então valeu a pena gastar mais com ela, Valeu a pensando em pena eficiência. gastar mais com ela, só que é aquilo, né? Nem todo mundo vai ter 90 mil para investir diretamente nessas placas. Bem comentado que agora tá bem mais barato, né? Então essa placa tá cerca de 40% mais barata agora. Não que seja um timing muito bom pelo preço do Ether também, mas... Mas isso do preço do Ether também é relativo, né, pessoal? Pelo seguinte, aqui vocês podem ver na planilha que nós colocamos a quantidade de Ethers por mês, depois o quanto que a gente ganhou, já convertendo o Ether para real. Só que nós não convertemos o Ether para real. Exato. Ele continua em Ether porque não é nosso interesse vender o Ether agora. Então, com o preço do Ether voltando a se apreciar ao longo do tempo, essa conversão para reais acabaria mudando. Mas isso é para dar uma ideia para vocês do quanto a gente teria ganho se quisesse realmente extrair renda dos rigs mensalmente. E aí você pega o Ether que você ganhou, que hoje está em quase 0,3 por mês, que é o nosso ganho atual, converte para reais, vende e aí você teria um resultado. E o que me chamou a atenção é que a rentabilidade, ela está em torno de 1% ao mês agora. Sim, isso na placa maior, né? Nós teremos um conjunto também. Ah, mas no geral também, né? Porque a menor é menos, mas na média... Perfeito, na média tá 1%. Fica complicado nesse cenário de renda fixa muito alta, mas fica complicado qualquer coisa competir com uma Selic tão alta, mas pro contexto que estávamos, faria muito sentido. Poucos investimentos vão te dar 1% ao mês, sabe? Agora então a rentabilidade anual, com esses dados que nós temos, mantidas as placas com eficiência atual, seria de 14,21% ao ano. Sim. Com uma Selic que está em 13,25 e que deve aumentar mais 0,5 pontos percentuais na próxima reunião, já na semana que vem, a gente vê que não valeu muito a pena ter o gasto, ter o trabalho para isso, se simplesmente você pode comprar um título público muito estável, que deve permanecer com uma taxa de juros mais alta, não só até o final desse ano, como também, muito possivelmente, do próximo ano. E isso mostra como, na prática, os juros altos prejudicam toda iniciativa empreendedora ou de investimento em alguma coisa que envolva mais risco. Para que eu vou ter que trabalhar? Para que eu vou arriscar mais com uma chance de muita volatilidade das coisas não darem certo, como não deu certo aqui no final das contas, considerando o cenário passado, se eu posso simplesmente emprestar quase sem risco para o governo e daqui a pouco obter meu dinheiro sem praticamente ter que fazer nada. Mas aqui a gente consegue ver também um outro ponto interessante. Mantidas as condições atuais, nosso payback se daria em quanto tempo? O payback médio, 84 meses. 84 meses. Isso seria, então, um período de quase 7 anos. Sim. Com as condições atuais. Com as condições atuais. O legal é que, dada a volatilidade do Ether, a gente começou em dezembro, estava 25 mil. Nada impede que chegue a 30. Sim. Como a gente não converte, eu posso até fazer estimativas aqui, quanto teria o payback. Vamos considerar 25 mil, que é o cenário de dezembro, né? Quando a gente começou a montar o rig. O payback iria para 19 meses. Pois é, naquela época a gente citou que o payback se daria em torno de 24 meses. Então, com aquele valor, isso iria acontecer, mesmo com a eficiência mais baixa. Sim, o que é incrível porque qual investimento vai devolver todo o seu capital investido em menos de 2 anos? Só cripto mesmo. Só cripto. E aí você pode investir direto na cripto, que é bem mais volátil, ou você pode investir em um rig que você pode trocar as criptos e ajustar o seu grau de risco. Agora, se pensássemos em um cenário que vai acontecer ainda, do Ether chegar a 30, 40 mil reais, nosso payback vai diminuindo. Então, 30 mil já chegou em 16 meses. Cara, é um investimento ultra rentável. A gente consegue mudar as criptos, como o Perini citou, vai ter a mudança do Ethereum para o Ethereum 2.0, que pode prejudicar. Mas nesse ponto, tendo rig, a gente consegue minerar uma nova moeda. Talvez com uma eficiência um pouco menor, sim, mas a gente consegue ir trocando. Tem uma cripto que está caindo menos que o Ether agora. Eu posso ajustar. Como o intuito dessa série de vídeos era mostrar a mineração de Ether, a gente não trocou a moeda.
Mas de agora para frente a gente pode combinar as criptos, eu vou até mostrar um exemplo legal, para conseguir a maior rentabilidade. Bom, antes de entrar nisso, eu queria que você explicasse também a diferença entre os dois campos da planilha, onde nós temos estimativas e, por exemplo, com o Ether, nesse valor de 30 mil que você colocou, o payback se daria em torno de 13 meses. Mas, levando em conta a nossa eficiência, o payback se dá em torno de 16 meses. Por que a nossa eficiência ficou mais baixa que as estimativas e daria, por exemplo, para aumentar a eficiência? Perfeito. Esse é um ponto muito bom. No vídeo anterior, o Mário Trentin e o Perini apresentaram o Hash Rate. É um site que vai mapear as placas de vídeo e fazer uma estimativa de quanto cada uma pode minerar. Então é legal para você ter ideia de ROI, de cada placa. Mais previsibilidade. Mais previsibilidade. A gente usou isso na época que fomos montar. O problema foi a instabilidade geral. Prejudicou o preço das placas, o preço do Ether. Ele vai te dar qual seria o ROI de cada placa. O que acontece? Para esses dados, vamos pegar a 3080 aqui, ele utiliza o que a gente chama de overclock. O que é overclock? É quando eu forço minha placa além das especificações do fabricante. Então eu faço ela produzir muito mais do que o esperado, porém eu diminuo a vida útil. Por que a gente não fez isso no vídeo? A gente quer mostrar um cenário normal. Pô, a gente vai indicar o overclock da sua placa, você faz um overclock gigantesco e queima a sua placa em 2 meses. Para quem que ele vai reclamar? Vai reclamar pra gente? Porque as fornecedoras de placa de vídeo não vão trocar essa placa por ser mau uso. Porque não é o ideal fazer isso. Não é o ideal. Então a gente não fez um overclock, mas você pode chegar nas estimativas teóricas através de um overclock. Você pode até passar, dado o nível de overclock, né? Que você pode ir 120%, 150% da placa, 180%. Então você pode passar, mas que fique bem claro que você está diminuindo a vida útil da sua placa. Então às vezes você está ansioso para minerar mais agora e acaba perdendo uma rentabilidade futura de 1 ano que você poderia continuar minerando, mesmo que uma taxa menor. Bom, então é sempre bom avaliar isso. É o custo da sua placa. Uma placa dessa deve estar custando cerca de 12, 13 mil reais. Para você queimar, numa brincadeira assim, é bem custoso. E mantida a placa normal, quanto tempo você acha que a gente consegue ficar minerando com elas? Porque, por exemplo, aqui o payback para um cenário de Ether mais alto é em menos de 2 anos. Mas se a gente for pensar que esse cenário de preços mais baixos vai perdurar por mais tempo, se a gente for voltar para aquele preço de 7.800 que estava anteriormente, o payback era em quase 80 meses. Essas placas duram tudo isso? Duram. Qual é o estimado de vida útil de uma placa de vídeo? De 6 a 8 anos, dadas as condições naturais. Eu falo isso estimado porque, num cenário de jogos que muitas pessoas trocam, eles acabam trocando as placas de vídeo por performance. Então, dada a lei de Moore, que a gente evolui a computação a cada 2 anos, as pessoas acabam trocando antes para ter mais performance. Os novos software gráficos, jogos, exigem um pouco mais, por isso as pessoas têm que trocar. Mas a vida útil da placa mesmo vai de 6 a 8 anos. Isso é, se você cuidar bem, se você não der overclock. Quando você faz um overclock, dependendo do nível, você pode levar a vida útil da sua placa para 2 anos. Isso é um cuidado, né? Porque quando você vai comprar a placa usada, geralmente você não sabe para que a pessoa usou. Então tem muita gente no Mercado Livre vendendo uma placa que já fez overclock, que tá toda destruída. Às vezes você fala, pô, vou pagar um pouquinho mais barato. Você não sabe as condições da placa, você não sabe quanto tempo ela vai durar. É um cuidado bem legal a se ter. Quanto ao consumo de energia, então a gente vê aqui que o custo por mês, se a gente for pegar a produção realmente atual, ficou em R$ 775,20 para um resultado de R$ 2.000 gerados aí se tivesse feito a conversão. É um custo de energia bem alto. É um custo de energia bem alto. Tivemos as variações, né, de bandeira também de energia. O uso de energia das placas não vai alterar ao longo do tempo. O que vai alterar é a bandeira da companhia elétrica, que pode alterar um pouquinho esses dados, mas considerando um cenário de dezembro, que pensamos em 25 mil, esse custo era pífio, dado a nossa rentabilidade. Agora, dada todas as quedas, acaba sendo um valor mais alto. Então, quase 1/3 do que a gente produz vai para pagamento só da energia. E a gente perguntar para você também, dentro desse período de mineração que nós tivemos, com as interrupções no começo do ano e agora minerando de maneira contínua, quais foram os principais aprendizados, fruto até dos problemas que a gente teve, né? Que você poderia deixar de dica para o pessoal de casa? Nossa, perfeito. Esse é um ponto muito importante que quando você vai ver tutorial na internet, poucos abordam os problemas que você pode ter ao longo do processo, né? Eles vão falar um pouco dos problemas na montagem, mas só quando você está na prática você se depara com algumas situações novas. A primeira que eu citei, criar alarmes. Cara, é muito importante que você crie alarmes para o seu rig. Teve uma queda de energia, ele desligou, ou então uma das placas está com mau funcionamento, para com que você possa agir rápido. Quanto mais rápido você agir, mais dinheiro no seu bolso, né? Mais tempo ele vai ter minerando. A segunda é na configuração das placas. Sempre tente deixar bem espaçada. A gente comentou nos vídeos, né? De tentar espaçar bem, mas não necessariamente você precisa juntar tudo bonitinho. Um aprendizado nosso é
A gente poderia deixar um rig só de 3080 na configuração, né? Ou a gente pode fazer um mix entre 3080 e 1660, que é uma que esquenta mais com uma que esquenta menos. Na média, esses rigs vão esquentar menos. Sim, porque tá misturado, não fica todos esquentam mais Exato. todos juntos. Com isso você consegue aumentar também a vida útil da placa. E nas configurações, quando você for instalar o rig, é muito simples de você configurar o rig de 3080, mesmo que estejam na disposição intercalada, e o rig de 1660. Isso ajuda muito, são pequenos detalhes que vão aumentar a vida útil do seu rig e, consequentemente, trazer mais dinheiro para você. Tem um muito importante sobre pools de mineração. A gente não usou pools aqui, a gente usou um pool free do HiveOS, né, que é o sistema de mineração que a gente usa, mas existem pools que são pools. São muitas pessoas se juntando para minerar juntas. Quando elas se juntam para minerar juntas, a capacidade do pool aumenta. Com isso, a rede entrega problemas maiores, com recompensas maiores também. Qual que é o ponto desses pools? Você acaba pagando. Então é sempre legal analisar o quanto você vai ter e quanto você tem que pagar. A gente está usando um pool free, então a gente não precisa se preocupar com isso. Mas pensando em elevar ao máximo a capacidade das placas sem prejudicar a vida útil, um pool é uma boa opção. Pra gente seria uma boa opção. Pra gente seria uma boa opção. E aí, indo para uma pergunta que com certeza vai aparecer aqui no vídeo, não pode deixar de ser feita. Até gostaria que você voltasse com o preço do Ether atual. Lógico, considerando, né, na minha avaliação, que esse preço tende a subir ao longo do tempo, mas pegando um cenário ruim, que é o cenário de agora, com o Ether caindo praticamente 60% desde o começo do ano. A gente vê que o payback para o rig mais eficiente é de 76 meses, para o menos eficiente de 121 meses, ou seja, 10 anos, já até ultrapassa a vida útil das placas de vídeo que fazem parte do rig, um cenário ruim, e na média ficaria em 84 meses. Só que o Ethereum, a rede que a gente estava utilizando, né, para minerar sua criptomoeda Ether, deve passar por uma atualização em breve, mudando o mecanismo de criação de novos Ethers de Proof of Work, que é isso, colocar poder computacional para trabalhar no protocolo, para Proof of Stake, onde você trava Ethers, e quanto mais Ethers você coloca no sistema, mais você recebe quando novos Ethers são criados. E com isso, nossas placas não poderiam mais estar sendo utilizadas para minerar Ether. O que a gente vai fazer quando isso acontecer? Por mais que a data seja incerta, né? Tinham marcado uma data para setembro, já foi adiada. Talvez seja adiada até outras vezes. As atualizações da rede Ethereum costumam ser adiadas por várias e várias vezes. É muito complexo você mexer num avião enquanto ele está voando. É bem mais complicado. Mas isso uma hora irá acontecer e muito provavelmente antes que a gente tenha um payback da operação. Qual o plano B? Plano B não, né? Qual é o plano? Porque vai acontecer alguma hora. Vai acontecer, a gente não vai poder minerar mais, né? Eu separei algumas criptos que a gente pode minerar. Até no site do próprio Hashrate tem um ponto muito legal. Se eu colocar aqui, essa daqui é a placa 3080 nossa, né? Ele te dá algumas combinações de coins para você minerar junto, que podem elevar ao máximo o seu profit, o seu ganho. Então se a gente minerasse Ether mais Cas é uma moeda, eu deixei aberto aqui, Caspa, é uma moeda recente. Se a gente minerasse as duas ao mesmo tempo, teríamos um profit, considerando o overclock, né, do Hashrate, de $2,50 por dia. Como estamos só no Ether, o teórico está em 2,31. Então ele faz essa combinaçãozinha automaticamente. Quais são as moedas mais recomendadas, né, após a migração do Ethereum para o 2.0? Ethereum Classic, Ether Classic. Até o próprio Vitalik, ele recomendou que os mineradores fossem para o Ethereum Classic, Classic. Né? Tanto que o Ethereum Classic subiu 50% no último mês. Essa é a nossa opção plano A? Ou não? Essa é a nossa opção plano A. Pra falar a verdade, o plano A vai ser a combinação de algumas moedas, né? O legal dos rigs é que eles podem minerar algumas ao mesmo tempo. Não necessariamente a gente precisa se prender a uma. Dado o experimento que a gente tinha que mostrar pra todos qual é o resultado de Ether, a gente se prendeu. Mas no futuro a gente vai pegar a melhor combinação de moedas pra minerar. Uma coisa interessante é que a gente já pode mudar, a partir desse vídeo, só de Ether pra Ether mais Cas. Com isso a gente vai diminuir o tempo do nosso ROI e aumentar o payback também. Separei algumas outras moedas bem legais, que seria a Ravencoin. Todas essas vão estar disponíveis aqui também no Hashrate para você fazer a comparação. A Ravencoin, que é um fork que aconteceu na rede do Bitcoin. Temos a Flux, que é uma moeda utilizada para servidores de dApps. Então, pensa que um dia você vai querer ter uma aplicação centralizada. O que acontece hoje? As aplicações têm seus servidores centralizados, então são servidores mesmo, alocados na Amazon, Google, Azure. E as criptomoedas, transações de NFTs que acontecem dentro de jogos, esses sistemas, passam pela blockchain. Mas todo esse servidor está em um local centralizado, até por causa de velocidade, poder computacional. A gente sabe que o centralizado é muito mais rápido do que o descentralizado e mais barato. Já a Flux é um projeto que visa diminuir essa diferença entre o centralizado e o descentralizado e, quem sabe, no futuro propiciando os servidores de jogos só na blockchain. Algo totalmente transparente para quem queira analisar. E por último eu separei a Argo, né? A Argo é uma moeda utilizada para a criação de contratos inteligentes. Está bem em ascensão também. Contratos inteligentes possibilitam que pessoas façam transações mesmo sem se confiarem. Então é como se tivéssemos uma cláusula e não precisamos de uma autoridade central para validar. Então, se compramos uma casa aqui no Brasil e precisamos validar, é com algum órgão do governo. E nos contratos inteligentes
inteligentes, a própria rede faz esse papel de uma autoridade central, um third party, uma terceira para dar esse grau de confiança da transação. O que é muito mais confiável do que escrever um contrato no dia a dia. Porque às vezes eu posso te prometer que vou pagar sua casa em 10 anos, dá 5 anos eu parei de pagar. E aí você vai entrar com medidas legais. Já na blockchain isso não acontece. Não, o cara deixa uma garantia, o contrato tá lá, na hora que uma parte descumpre, a garantia é executada automaticamente. Exatamente. Bom, essas 3 moedas eu conheço uma só de nome, as outras, né? Na verdade, as 3 eu conheço de nome, uma eu já dei uma pesquisadinha um pouco a mais. E o ponto é que, nesse caso, como eu não teria tanta confiança nas criptomoedas, eu poderia simplesmente pegar o ganho no mês e vender trocando por reais. Com Ether eu confio muito mais. Ou eu posso pegar até elas para trocar por Ether, no final das contas, esperando que ele venha se valorizar e diminuindo o tempo de payback. Pessoal, então esse era o intuito do vídeo, mostrar para vocês esse episódio que fecha a série de mineração. Infelizmente, com um final que a gente não pode falar que foi feliz, Não. porque afinal de contas as placas hoje estão mais baratas, então ficaria mais barato montar agora. O cenário lá de trás de um payback mais curto, ele acabou ficando muito mais longo por conta da queda do Ether. Só que eu também não posso cravar que é um cenário infeliz, porque muita coisa acontece no mercado de cripto, que é, inclusive, a priori, né, antes daquilo acontecer, é até meio que improvável, mas de repente a moeda se valoriza não sei quantas vezes e aí esse payback está em um prazo muito longo, acaba ficando num curto prazo e a gente volta a considerar que montar essa operação de mineração foi um bom negócio. Mas mantidas as premissas atuais, a gente vê que valeria mais a pena, não pelo ganho em si, porque a Kena está ganhando um pouquinho, mas pelo trabalho que deu, simplesmente ter colocado o dinheiro em renda fixa, por exemplo, o que não compensa, né, todo o trabalho que a gente teve no final das contas. Mas eu vou ficando por aqui. Andy, muito obrigado pela participação, espero que seja a primeira de várias aqui no canal. Se gostaram do vídeo, se inscrevam, deixem seu like, comentem aqui também o que acharam dessa série, me sigam nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.